Falando em Réveillon, gente, muitos acreanos aproveitam esta época para pegar estrada com destino ao país vizinho, o Peru. E uma das cidades mais procuradas é Cusco. E pela proximidade entre o Acre e a cidade peruana, muitos aproveitam para fazer essa viagem de carro. Eu tirei uma folga na semana passada, durante o Natal, e fiz exatamente esse percurso, que olha, não é difícil não, viu? Eu mostro para vocês na reportagem a seguir. Oi gente, eu estou aqui na região da Gameleira, olha só as margens do rio Acre, bem aqui no centro de Rio Branco, porque é aqui que vai começar a minha viagem até Cusco. É a primeira vez que eu vou fazer essa viagem, não conheço Cusco e escolhi via terrestre justamente por morarmos no Acre, que tem a facilidade ali de fazermos essa viagem via terrestre. Aqui é o meu ponto de partida, olha só, tá vendo ali atrás os táxis que ficam aqui na Gameleira, que fazem o trajeto Rio Branco-Brasileia, que é a primeira etapa dessa viagem. Vamos nessa? Os táxis saem a todo momento, desde que tenham passageiros. O taxista que aguardava a vez era o Railton, e foi com ele que iniciei a viagem. Costuma fazer quantas viagens por dia? A gente não conta tanto por dia, a gente costuma contar por semana. Em torno de 2 até 4 viagens, quando tá bom, assim, né? Mais trabalho para vocês? Como é que é essa época do ano? Meados de dezembro já começa a ter a reação já positiva. Muita gente vindo fazer compras, visitar parente. E Rio Branco, brasileiro Rio Branco. Pessoal, muita gente indo também para Inhampari, né? Seguir viagem até Cusco. Muita gente. Fala pra gente um pouco do preço mais ou menos que vocês praticam entre Rio Branco e Brasileira. R$70. De Rio Branco a Brasileira e vice-versa, e de Brasileira até Assis Brasil R$40. Esse é o valor por passageiro. São cerca de 230 quilômetros entre Rio Branco e Brasileia pela BR-317. Mais de 70 taxistas trabalham fazendo esse trecho. A viagem dura em média 3 horas. Poderia durar menos, se a estrada estivesse melhor. Os problemas que a gente vê é só os buracos, né? Como vocês viram aí, e por lá tem crescido mais ainda, agora no período de chuva, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um primo meu, que é taxista também. A gente estava comentando que em 2 dias a gente já consegue ver a diferença no buraco, por conta da chuva, né? E o movimento é intenso de carro e carretas, né? Aí a gente já consegue ver uma diferença significativa. Railton me deixou no ponto de táxi na Praça Central de Brasileia. Daqui a viagem continua em outro táxi, agora em direção a Assis Brasil, cidade brasileira que fica na fronteira entre Brasil e Peru. O motorista da vez é o Matheus, que há 19 anos trabalha levando passageiros nesse trecho. Quanto tempo leva mais ou menos de Brasileia para Assis? Antigamente, quando a estrada era boa, a gente gastava 45 minutos. Hoje está gastando 1h30 mais ou menos. 1h30 por conta do estado da... Isso. Tem locais que tem que quase parar, né? Tem, por exemplo, carro baixo, tem canto aqui que o passageiro tem que descer para poder passar. É mesmo? Prestar atenção, porque tem muitas carretas que vêm do Peru, vem com combustível, pedra, ferro, cimento, tá passando tudo por aqui, então tem que ter muito cuidado. Quantas vezes mais ou menos você faz esse trajeto por dia? Às vezes dá para dar 2 viagens. Se tivesse boa, dava para dar mais. Ou dá para dar mais. Porque passageiro nessa época tem. Tem, né? Agora as condições da estrada que não tá dando para dar mais viagem. Chegando em Assis Brasil, é preciso parar na Polícia Federal Brasileira para registrar a saída do Brasil. Se estiver com documento de identidade, é preciso preencher o formulário de saída do país. Se estiver com passaporte, não é preciso preencher a ficha, apenas apresentá-lo aos agentes. Feito isso, é seguir para Inhampari, cidade peruana que fica na fronteira, a pouco mais de 3 quilômetros da alfândega brasileira. Agora a gente está aqui em Inhampari, que é a primeira cidadezinha peruana, depois que passa pela fronteira, né, na divisa Brasil-Peru. Aqui você tem que dar entrada com seus documentos para poder entrar no país, né? Aqui é a polícia, a imigração. E você apresenta os documentos para poder, então, dar entrada no Peru. Para quem vem de carro, também tem que apresentar a documentação do carro para poder entrar com ele no país. O processo é bem rápido e daqui a gente segue.
Em Ampare você também pode fazer o câmbio entre o real e o novo sol, que é a moeda peruana. No dia a cotação estava R$1 para 0,85 soles. Daqui a gente vai seguir nesse táxi aqui até Porto Maldonado. E de lá a gente segue para Cusco. Aí vamos aqui dentro, 35 soles de Ampare para Porto Maldonado. Qual que é o seu nome? De mim ou de? Qual é o seu nome? João Carlos. João Carlos. Você faz esse trajeto, você trabalha com isso há quanto tempo? Eu 4 anos. 4 anos? Sim. Levando o pessoal de Ampare até Porto. Ah, sim. No táxi também estava a peruana Ana Paola. Ela é de Cusco, mas mora em Rio Branco há 5 anos. Estava indo passar o Natal com a família. Vou de ano em ano. De ano em ano? Uhum. Uma vez ao ano, então? Uma vez. Sempre faz terrestre ou às vezes? Sempre faço terrestre, porque eu gosto muito de viajar de ônibus. Eu gosto de ver a natureza. Gosto de ver a natureza. No Peru, a rodovia é conhecida como Estrada do Pacífico. O trecho é quase um tapete e bem sinalizada. O que impressiona é a quantidade de quebra-molas, mais de 100 da fronteira até Porto Maldonado. Dá quantas horas mais ou menos daqui de Ampare até Porto? 2 horas. 2 horas? Uma estrada bem tranquila, né? Se ve tranquilo, não tem buraco, todo tem quebra-molas, pero es todo bien, todo bueno. E com boa companhia. Chegamos em Porto Maldonado por volta das 5h30 da tarde. Sobre el río Madre Dios. Juan Carlos nos deixou no terminal terrestre da cidade, para então pegarmos o ônibus que nos leva até Cusco. O conselho é garantir as passagens antes, por meio dos sites das agências na internet. Elas custam em média entre R$50 e R$70. Agora a gente vai pegar o ônibus aqui que segue de Porto Maldonado para Cusco. Tem 2 horários de saída, 7h30 da noite e 8h30 da noite. Chega em Cusco pela manhã por volta de 5h30 e 6h30, dependendo do horário de saída. Então o ônibus faz todo o percurso durante a noite. São quase 470 quilômetros de estrada entre Porto Maldonado e Cusco. O ônibus faz todo o percurso durante a noite. A maioria deles oferece poltronas grandes e confortáveis para que você possa descansar durante a viagem, que dura cerca de 10 horas. Chegamos em Cusco com o dia amanhecendo. A movimentação já era grande no terminal. Daqui peguei um táxi no valor de 10 soles até o local onde me hospedaria durante os dias na cidade peruana. Depois de 10 horas de viagem, nós chegamos aqui em Cusco. Saímos 8h30 da noite de Porto Maldonado, chegamos aqui às 6h30 da manhã. Praça das Armas aqui, famosa aqui em Cusco. Chegamos depois de uma viagem super tranquila. Recapitulando então, saída de Rio Branco, 10 horas da manhã. Chegada em Cusco, 5h30 da manhã do dia seguinte. Tempo total de viagem, 19 horas e 30 minutos. Cerca de 1.050 quilômetros percorridos. Os valores gastos foram: táxi entre Rio Branco e Brasileia, R$70. Trajeto entre Brasileia e Assis Brasil, R$40. Táxi entre Ampare, no Peru, e Porto Maldonado, 35 soles, o que dá um pouco mais de R$32. Tarifa do ônibus entre Porto Maldonado e Cusco, R$60. Esse valor pode variar dependendo da agência contratada. Bom, fim da viagem, agora é aproveitar a cidade histórica, que é a porta de entrada para parques, ruínas e, claro, é ponto de parada para quem quer conhecer a cidade perdida dos Incas, a famosa Machu Picchu. Gente, eu fiz esse trajeto aí entre Rio Branco e Assis Brasil de táxi, mas claro, é possível fazê-lo de ônibus saindo da rodoviária de Rio Branco. Também é possível fazer todo o trajeto até Cusco de carro, desde que a documentação dele esteja no nome de algum dos ocupantes do veículo. Agora, em relação aos problemas na BR-317 mostrados durante a reportagem, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Tiago Caetano, nos informou que durante este ano houve problemas com a licitação das obras na BR.
De acordo com ele, as licitações atrasaram por problemas burocráticos, principalmente relacionados a brigas entre as empresas, o que acabou atrasando as obras de recuperação. No trecho entre Brasileia e Assis Brasil, por exemplo, de acordo com o superintendente, foi a licitação que mais demorou, foi publicada em maio e apenas agora o contrato está sendo assinado. Ainda de acordo com ele, independente disso, já tem empresa trabalhando ao longo de toda a BR-317. Os pontos críticos no trecho entre Chapuri e Brasileia estão sendo recuperados aos poucos. Já em relação ao trecho entre Brasileia e Assis Brasil, de acordo com o superintendente, as obras de recuperação devem iniciar na próxima semana, priorizando os pontos mais críticos e dentro de 2 semanas os problemas serão resolvidos de acordo com ele. Os trabalhos devem continuar durante todo o inverno. E claro, a gente vai acompanhar isso de qualquer forma, né, gente? Para quem pretende pegar a estrada, bom ficar atento, atenção redobrada, hein? E o Bom Dia Amazônia de hoje chegou ao fim. Outras informações vocês já sabem em nossos telejornais ou durante a nossa programação. O Bom Dia, gente, só volta na próxima terça-feira. Então, desde já, um feliz ano novo para vocês que nos acompanham aqui no Bom Dia. Boas festas de virada e, claro, o novo ano aí sempre nos traz novas expectativas, novas metas, sonhos. Então, eu desejo que você alcance e realize todos eles em 2018, que seja o seu ano, viu? Boas festas, uma ótima sexta-feira a todos. Estou me despedindo aqui dos telespectadores do Bom Dia Amazônia, mas amanhã eu ainda estou aqui e a gente se encontra no Jornal do Acre, primeira edição, viu? Até lá!